Olá, chegamos ao nosso 7º encontro. Alegria! Vamos prosseguir aqui falando do tema reforma tributária. Hoje, especificamente, o nosso tema será os problemas do sistema tributário nacional, a excessiva e complexa cobrança de tributos sobre o preço dos bens e serviços. Vamos entender um pouco essa confusão. Como é que se cobra imposto, por exemplo, sobre a venda de gasolina, sobre a importação de uma máquina? São uns 4, 5 slides bem interessantes para discutir esse tema. A gente chega num momento importante do trabalho sobre reforma tributária, porque a Comissão Especial de Reforma Tributária da Câmara, a CETRIBUT, ela publicou no dia 22 de agosto a proposta de emenda constitucional, né? As primeiras ideias da comissão. Eu convido a você que estiver interessado em entender melhor o tema para entrar no site do IPEC-RJ, www.ipecrj.com.br, e lá você tem um arquivo com 12 páginas escritas por mim, comentando o assunto, comentando a PEC, né, a proposta de emenda constitucional da Câmara, trazendo os principais pontos da reforma tributária do Congresso e os pontos que a gente acredita que precisam ser adaptados, melhorados ali. É importante deixar claro que essa proposta que está sendo apresentada pela Câmara dos Deputados, pelo deputado Luiz Carlos Raul do Paraná, é a melhor proposta de reforma tributária desde a Constituição de 88. A proposta é muito boa, é uma proposta que simplifica o processo tributário, mas a despeito dela simplificar o processo tributário, ela traz um enorme grau de complexidade na distribuição, nos fundos, e ela não resolve todo o problema que a gente precisa resolver em relação à cobrança de tributos no Brasil. Vamos para a aula. Vamos ver aqui hoje os problemas do sistema tributário nacional. Tem tributo demais, né? Você, pensando um pouco na tributação do Brasil, você observa o seguinte: a gente tem tributos demais no Brasil: ICMS, ISS, PIS/PASEP, COFINS, INSS sobre a folha de pagamento, né? E algumas empresas não pagam sobre a folha de pagamento, algumas empresas pagam INSS sobre a receita, sobre o faturamento. Então, todos esses impostos e contribuições listados aí, ICMS, ISS, PIS/PASEP e o próprio INSS, a contribuição previdenciária pública das empresas que pagam sobre a receita, essa cobrança desses tributos é por dentro. O que é uma cobrança por dentro? Ela impacta o preço final dos bens e serviços pelo fenômeno jurídico da repercussão. Então, o que significa uma tributação por dentro? Se você tem um preço do produto o produto custa R$100 e você fala assim: olha, tem 20% de ICMS aqui, então o preço do produto é R$100 e você tem 20% de imposto. Tirando 20% de imposto, o preço líquido fica R$80. Ora, na verdade, a cobrança é por dentro, né? 20% é sobre R$100. Na essência, você está pagando 20%, R$20 sobre 80. Fazendo a conta R$20 sobre 80, você encontra um percentual de 25%. Então, aqui a gente costuma dizer o seguinte: a alíquota nominal é 20%. A alíquota efetiva, aquela que é efetivamente cobrada do contribuinte, atingiu 25%, porque se você comprasse o produto, a mercadoria, sem o imposto, ela teria custado R$80. Você colocou mais 20%, na verdade a cobrança efetiva foi 25%. Então a gente tem uma quantidade grande de tributos cobrados por dentro. E isso aí traz um enorme problema jurídico, né? A justiça, você leva para a justiça decidiu que o ICMS não faz parte da base do PIS e da COFINS. O PIS, teoricamente, não deveria fazer parte da base da COFINS. A COFINS não deveria fazer parte da base do PIS. O ISS não deveria fazer parte das bases de PIS e COFINS. Quer dizer, é um tributo sobre o outro. Nesse exemplo didático aqui, ó, comprei a mercadoria, vendi a mercadoria por 100, R$20 de ICMS. Por exemplo, se eu fosse calcular PIS e COFINS, qual seria a base do PIS e da COFINS? Qual seria a base do PIS e da COFINS? A base do PIS e da COFINS seria quanto? Seria 100 ou seria R$80? A Receita Federal, a legislação, cobra o PIS e a COFINS sobre 100. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o PIS e a COFINS eles deveriam ser cobrados sobre R$80. Então, traz problemas jurídicos, né? E essa mesma discussão que foi travada em relação ao ICMS, na base do PIS e da COFINS, está sendo travada agora em relação ao ISS, que o ISS também não deveria fazer parte da base das empresas prestadoras de serviços.
Então traz um enorme grau de complexidade. Outra coisa interessante, parte da cobrança de tributos é cumulativa, ou seja, você não pode deduzir o que se pagou na etapa anterior do processo produtivo. Então, ela é cobrada em cascata, né? Você vende uma mercadoria por 100, paga 3%, 3%. Aí o outro comprou por 100 e revende por 200, ele paga 6%. 3% de 200. Ele não pode descontar o que foi pago na etapa anterior do processo produtivo. Isso é o chamado método cumulativo. Existe cumulatividade no Brasil, no ISS e também no PIS e COFINS de empresas tributadas pelo lucro presumido. Logicamente, você cria um modelo extremamente complexo e injusto, né? Uma cadeia produtiva é longa. Se tiver uma empresa no lucro presumido no meio dessa cadeia produtiva, ela traz uma enorme confusão tributária e a possibilidade de você ter um produto mais caro ou mais barato, dependendo da composição de empresas no caminho, tá? Na importação, por exemplo, olha só que loucura, nós temos cobrança de 5 tributos hoje: ICMS, IPI, PIS e COFINS e mais o imposto de importação. Tem um exemplo numérico bem interessante no slide seguinte, que é muito legal você ver e tentar entender. Vamos devagarinho para entender aqui a composição do preço. Olha só, e eu peguei dados reais, tá? Eu peguei dados oficiais, alíquotas oficiais. Imagine que nós fizemos uma importação de uma máquina, né? Uma empresa importou uma máquina, não precisa ser empresa industrial não, pode ser até uma empresa comercial ou empresa de serviços. Ela importou uma máquina do exterior. O que acontece? Ela vai pagar esses tributos todos aí, fora as taxas aduaneiras. Então ela comprou a máquina por 1.000, presta atenção. Você paga um imposto de importação de 18% sobre 1.000, tá? 18%, 180. Aí você paga um IPI de 10%. Só que o IPI já é 10% sobre 1.180. Quer dizer, o IPI já é cobrado por um valor incluindo o imposto de importação. O PIS e a COFINS, você paga a base 1.000. Você volta para 1.000 na base. Só que a alíquota de PIS e a alíquota de COFINS, essa alíquota combinada, ela dá 12,75%, 2,1 mais 10,65. 12,75% é uma alíquota maior do que a usual, aplicada para quem é lucro real, que é 9,25%. Você paga uma alíquota de 3,5% a mais, porque o legislador, o que ele fez? O Supremo Tribunal Federal, há 3 anos, em 2014, ele decidiu que o PIS e a COFINS da importação, a base de cálculo dele não poderia incluir, por exemplo, o imposto de importação e não poderia incluir o ICMS. Então ele decidiu que o ICMS ficaria de fora da base. Conclusão, a arrecadação iria diminuir. O que fez o governo? O governo falou, tudo bem, já que o ICMS saiu da base do PIS e da COFINS, eu vou aumentar a alíquota. Então ele elevou a alíquota de 9,25% para 12,75% e não deu crédito em relação a esse 3,5%, tá? Então você paga PIS e COFINS aplicando 10,65 e 2,1 sobre R$1.000. O ICMS é muito confuso. Olha só como é que calcula o ICMS. A alíquota é de 20%, só que o ICMS é por dentro. Então você tem que fazer uma conta de trás para frente. Olha no quadrinho de baixo aqui, ó. Você pega 1.000 mais o IPI, mais o imposto de importação, mais o PIS, mais a COFINS, chega a 1.425,50. 1.425,50 você divide por 0,80. Faz a conta de trás para frente. Quer dizer, 1.425 é igual a 80%. Aqui, é igual ao meu exemplo didático. R$80, 100, 20, 80. 1.425 seria 1.080. Para eu chegar a 100, eu tenho que fazer a conta de trás para frente, dividir por 0,80. Então eu divido por 0,80 e chego ao valor ali de 1.781,88. Quer dizer, o preço da máquina final foi 1.781,88. Você aplica 20%, vai chegar ao ICMS de 356,38. Percebam que ponto interessante. Você pagou, na verdade, 78% de tributos sobre uma simples importação de máquina. E pior, além de pagar muito, pagou distribuído em vários tributos, em diversos tributos. 5 tributos, na verdade, porque cada um tem uma destinação específica, como nós vimos nas aulas anteriores. Aí, prosseguindo, olha a situação da gasolina no Rio de Janeiro, olha que absurdo. Você coloca 25 litros de gasolina, né? R$100 de gasolina no seu carro, com R$4 o preço por litro. Você paga PIS, COFINS, CID combustíveis e mais o ICMS.
perfazendo o total de R$ 56,31. R$ 56,31. Preste atenção. Dá uma alíquota nominal de 56%, né? A gasolina foi 100, você pagou 56% de tributo, de impostos e contribuições. Mas, na verdade, a alíquota efetiva foi 129%. Por que eu cheguei a esse número de 129%? Olha aqui no quadro. A gasolina custou 100, né? Na verdade, você tirou 56 de tributo, né? Então, o preço dela foi 44. Se você fizer essa conta, 56 sobre 44, você vai chegar a 129%. Só que, mais uma vez lembrando, quando você cobra 129% no preço de uma gasolina, de 25 litros de gasolina, você não escolhe quem você está tributando. Se o automóvel que parou ali é um BMW, é um Chevette, é um automóvel novo, usado, caro, barato, você não pergunta a renda de quem está colocando e nem é para perguntar. A tributação é igual. Você tributa de forma pesada, contribuintes completamente desiguais. Então está errado esse modelo de tributação pesada, excessiva sobre o consumo, né? É isso que a gente bate o tempo todo. No slide seguinte, é o slide do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, né? Verde e amarelo, bonitinho aqui. A gente percebe o peso dos tributos em diversos produtos. Olhem só como é que está errado o modelo. Olha só, gente. Energia elétrica, 48% de impostos e contribuições no preço da energia. Quer dizer, é R$100 a conta de energia, 48 foi a composição com impostos ali, com tributos. Uma conta de celular, 40%. Uma bicicleta, 46%. É muito alto. Vai vir o verão daqui a pouco. Aí chega o verão, você vai tomar um picolé, 38% de tributação. É muito caro, muito pesado. Então esses problemas, essa excessiva tributação sobre o consumo, esse elevado peso, né? Elevado peso, não preço. Preço também. O preço fica caro por causa do elevado peso, né? Esse elevado peso no preço dos bens e serviços é talvez o maior problema do nosso sistema tributário. E a boa proposta apresentada pela Comissão de Estudos lá de Reforma Tributária, C-Tribute, a boa proposta que eles apresentaram no dia 22 de agosto, a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, ela não resolve isso. Ela simplifica, mas ela mantém a arrecadação pesada sobre os produtos, perdão. Você não iria pagar 5 tributos numa importação, iria pagar 2, mas continuaria pagando 78%. Você não vai pagar 4 tributos na venda da gasolina, vai pagar um só, mas vai pagar um imposto com o mesmo percentual. E aí não adianta nada. Tem que diminuir a tributação sobre o consumo, senão nada que você faça nesse sentido pode ser chamado efetivamente de reforma tributária. Tá bom? A gente fecha assim a aula 7, trazendo os primeiros problemas, né, que nós temos no sistema tributário nacional, a elevada tributação sobre os produtos e serviços, o peso excessivo, né, em alguns produtos e a complexidade para se calcular isso. Na próxima aula nós vamos ver o seguinte: o nosso modelo simplificado, que é um modelo bom, com aspectos positivos, mas ele não é tão simples assim. Ele está muito longe de um modelo ideal. Tá? Espero vocês na próxima aula. Alegria, a gente vai tentar fazer as aulas aqui para frente num tempo um pouco menor, tentar fazer ali na faixa de 15 a 20 minutos, tá bom? Abraço, alegria.